Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Temos hoje no capítulo 7 uma bonita intercessão a um encarnado, e por isso o capítulo se chama Socorro Espiritual. Lembrando que na semana passada a gente acompanhou a importância da oração que protegia o lar daquela mulher, mulher daquele cara que a gente acompanhou, que estava saindo do desenvolvimento mediúnico, mal acompanhada. E quando o Alexandre e o André foram para a rua, o André destaca: as entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. E eu achei importante destacar isso, porque fica como alerta a vigilância permanente que a gente precisa ter. Porque por mais que a esposa estivesse protegendo o lar, então pelo mérito dela, eles não entravam no ambiente, quaisquer brechas podiam fazer com que o marido dela voltasse a se juntar aos companheiros. Inclusive ele mesmo, ao sair de casa, não mantendo a vigilância que a mulher contaminava no lar, ele cairia de novo nos abraços dos coleguinhas inferiores. Bom, mas aí o foco do capítulo é que eles voltaram para a rua e o Alexandre convida, pergunta se o André tinha um pouco mais de tempo, lembrando que o André estava em atividade na colônia Nosso Lar e nas horas de folga é que ele aproveitava para ir aprender um pouquinho com o Alexandre. E aí o André fala que sim, que podia, permanecer, na verdade ele estava adorando qualquer oportunidade de aprendizado ao lado do Alexandre, e o Alexandre explica que ele daria uma palestra para encarnados temporariamente desligados do corpo, né, durante o sono físico, mas isso vai acontecer no próximo capítulo, porque quando eles se colocaram a caminho desse local, o André destaca que a rua estava bem agitada, para variar, né, a gente vê bastante esse relato. Ele fala que muitos inferiores, mas também muitos grupos socorristas. Então, ele fala: grupos luminosos passavam céleres em serviço, cuja importância se adivinhava. E o Alexandre aproveita para destacar: na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Esse é um ponto interessante, né? Porque eles falam bastante do efeito da incidência solar, tanto para eliminar coisas que nos fazem mal, quanto também para eliminar alguns fluidos necessários na atuação dos desencarnados em relação aos encarnados e que os raios solares também atingem. Importância desse nosso astro-rei aí maravilhoso. Maravilhoso, mas que no caso durante, o dia, acaba atrapalhando alguns recursos de intercessão dos encarnados e por isso tanto trabalho à noite. E a gente vai, retomar um pouquinho esse tópico mais para frente no capítulo. E aí, quando eles estavam a caminho, nesses primeiros minutos da madrugada, uma velhinha interrompe o Alexandre, encontra com eles no caminho e pede uma ajuda. Ela estava bem agoniada, falando que o filho dela estava quase desencarnando. Falou: "Ah, meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo", e o Alexandre, que parecia estar bem ciente da história, falou: "Ah, realmente, eu imagino, quando eu o visitei no mês passado, notei-lhe as perturbações circulatórias". Ela: "Pois é, o Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração". Então vamos ver que é um velhinho bom, uma pessoa boa no geral, porém que está tão preocupado, tão angustiado, que está fazendo mal para ele mesmo, de certa forma, antecipando a sua desencarnação. Aí ele falou assim, ela continuou explicando: "Hoje ele trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas". Ela diz que tentou ajudar ele com os recursos que ela dispõe, mas não foi suficiente e por isso ela está indo pedir ajuda para o Alexandre, porque ele está prestes a morrer. E ela diz: "Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na Terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família". Olha que interessante. A gente sabe que existe a hora certa da desencarnação. Mas quem é que sabe essa hora certa? Deus. Antes disso, muitas das nossas ações acabam antecipando o que poderia ser uma postergação de vida aqui na Terra. Então, se nós não fôssemos tão imprevidentes, a gente poderia viver mais, prolongar mais o nosso tempo aqui. Mas, dadas algumas circunstâncias, essa mulher, por exemplo, ela tinha méritos para pedir essa intercessão e
Isso acontece muito, na verdade, os nossos amigos espirituais que também não conhecem a hora certa, precisa da desencarnação, eles sabem mais ou menos o planejamento, eles podem sim interceder para atenuar os efeitos, no caso desse Antônio, do pensamento direto dele, que estava acelerando a desencarnação, por motivos diversos. Nesse caso aqui, ele vai explicar, ela vai explicar, na verdade, à mãe, que ele precisava resolver conflitos familiares e que esses entupimentos aí da artéria podia atrapalhar esse momento. O Alexandre entende então a importância daquele momento e toma o caminho da casa, falando que eles não tinham tempo a perder, e o André descreve que em poucos minutos ele estava na residência, e o Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais de arteriosclerótico adiantado. O André, como médico, identificou que ele estava ali com as veias tudo entupidas e estavam diante de uma trombose perigosíssima. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Foi o diagnóstico do André pela experiência dele. E o Alexandre, que centralizara todas as atenções dele no enfermo, tocou o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo estava parcialmente desligado do corpo, abriu os olhos, dando sinais de alguma consciência de que estava entendendo o que o Alexandre estava falando. E o Alexandre continua dando esse comando mental, esse comando verbal. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Olha o efeito que preocupações e angústias têm em nosso organismo físico. Volto, Alexandre. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Esse momento é decisivo para suas necessidades. Ele não respondeu, mas ele demonstrou que entendeu e se colocou em uma atitude receptiva, fazendo o possível para ficar disponível para ser ajudado. Em seguida, o Alexandre começou algumas operações magnéticas, mas pediu para o André se colocar em prece, cooperando também, porque ele precisaria de outras pessoas para auxiliar nesse caso. Pensou no grupo do irmão Francisco, mentalizou e um minutinho depois entraram oito entidades na casa. E desses, o Francisco, que era o que liderava, falou, depois de rapidamente analisar a situação, falou: a gente precisa aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Na verdade, isso é até o Alexandre falando isso para o Francisco, considerando que o Francisco também já tinha analisado a situação, ambos concordaram nesse ponto. E aí, ele fala, conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso critério na escolha do doador de fluidos. O que a gente está analisando aqui agora é uma situação de necessidade de transfusão de sangue urgente, do que a gente conhece aqui enquanto encarnados. E aí eles precisam escolher quem é que está em condições de doar esse sangue. Fazendo paralelo, agora falando lá do mundo espiritual, o Antônio, para auxiliar nesse processo que ele está de praticamente desencarnação por insuficiência orgânica, ele precisa de doação de fluido vital, né? Daquilo que o nosso duplo etérico tem e que os desencarnados não têm mais. Por isso, eles precisam de alguém que esteja encarnado, desprendido do sono físico, mas não pode ser qualquer um, porque a mãe dele até oferece: uai, vocês estão precisando de doação de energia? Pega as minhas netas que estão dormindo nos quartos ao lado. E ele fala: não, tem que ser alguém que tenha equilíbrio espiritual. Olha que importante, tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de fazer essa doação, e não só o fato de doar, o ato de doar, mas que é uma pessoa que viva em equilíbrio na sua saúde espiritual. E aí o Francisco imediatamente pensou em um companheiro que provavelmente estaria disponível e foi buscar, enquanto isso a equipe dele permanecia ali vigilante naquele processo de cura. E aí, em poucos instantes também, vinha o Afonso, e enquanto isso, o Alexandre vai explicar um pouco do contexto. O Antônio era viúvo fazia 20 anos e está quase na véspera mesmo de desencarnar. Já está na hora dele partir mesmo. Mas precisa de mais alguns dias na crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Veja como a espiritualidade amiga valoriza essas circunstâncias aqui, essas preocupações de nós encarnados, situações familiares, deixar, quando possível, né, as coisas resolvidas, para que o próprio Antônio, ao desencarnar efetivamente, fique em paz no mundo espiritual.
e não atormentado por coisas que deixou aqui para trás. E ele fala, confiante o Alexandre, o Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então é só uma segurada ali para ele conseguir resolver as coisas antes de desencarnar. E ele comentou também, esclarecendo. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, principalmente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas, como ele já tinha comentado antes. Depois, o André vai querer se aproximar do Francisco para também aprender um pouquinho mais, fazer algumas perguntas para ele. A gente vai acompanhar no final do capítulo. Antes disso, vamos ver aqui o foco do caso do Antônio, porque o Afonso, que é o encarnado, desligado do corpo físico, chega, parecia que exatamente ele sabia o que fazer, só houve o direcionamento para ele colocar ambas as mãos na fronte do enfermo, ele nem questionou, parecia que ele realmente tinha experiência naquilo, e o André descreve que viu o Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador. Lembrando os meus antigos trabalhos médicos, nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso, o encarnado desligado do corpo, que estava socorrendo naquele momento, para o organismo doente do Antônio. Conforme o processo ia acontecendo, que durou mais ou menos uns 15 minutos, o Antônio revelava sinais de melhora, e aos poucos a forma espiritual ia devagarzinho se juntando ao corpo físico. Ele fala como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. E aí ele diz para a mãe dele, para a mãe do Antônio, Justina, o coágulo, que é o que estava prestes a dar trombose, acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra, já que você está aí movimentando as situações, os recursos, para que ele resolva as situações, não perca as oportunidades, porque não passa disso. E, além disso, não dá para considerar esse tempo máximo se ele continuar imprevidente com relação aos sentimentos e pensamentos que ele estava cultivando. Então, no que tivesse ao alcance dela, que ela continuasse com as intuições para ele não se descurar de si mesmo, né? Não descuidar dos pensamentos, continuar vigilante para que aquele auxílio se mantivesse. Senão ia por água abaixo e se ele piora os pensamentos, ele podia desencarnar até no dia seguinte. Tá. Aí, com isso, assim que finalizou, que o Alexandre pediu para o socorrista retirar as mãos, o André destaca como que o doente grave, de repente, na medida do possível, né, com a harmonia já reenergizada, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar pedindo socorro, falando que estava morrendo, pedindo para o médico vir, e aquele furdunço da família, uma correria, telefone, não sei o quê. O André até assustou um pouco e o Alexandre falou brincando, geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, o nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Olha que bonito. A família ali desesperada, né, naquela ansiedade pelo que estava acontecendo, mas, na verdade, o serviço espiritual, o auxílio que mantinha o Antônio vivo já tinha sido cumprido. Bom, depois que eles terminaram essa atividade, quando eles voltaram então para a rua, o André queria saber um pouquinho mais sobre o trabalho do grupo do irmão Francisco, e ele esclarece, depois de apresentações agora com tranquilidade, né, depois de passar do socorro espiritual, ele diz, a nossa pequena expedição é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da Crusta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Especificamente, o núcleo dele provinha de nosso lar, o André perguntou, e ele esclarece que tem tarefas especializadas para cada grupo. Eu achei bastante importante destacar isso, porque a gente sempre fala, né? Não tenhamos dúvida de quanto a espiritualidade intercede por nós. São inúmeros trabalhadores espirituais designados para cada tipo de grupo, para cada tipo de pessoa em sofrimento, para assistência de desencarnados, para assistência de encarnados, para assistência de doentes. Aí, nesse caso, o Francisco explica que o grupo deles, por exemplo, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Olha só. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso.
não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece criações de qualquer espécie, boas ou más. Então veja que no começo, o Alexandre falou que muitas vezes o Sol, os raios diretos do Sol, destroem recursos que eles utilizam no mundo espiritual para auxiliar. O Sol, nosso grande astro, beneficia também, destruindo as nossas criações mentais inferiores. De noite, porém, quando vem preocupação, quando vem pensamentos disso, daquilo, aquilo cresce dentro da gente e mais ataca o nosso organismo físico. Ele diz: em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. E também por isso nós aqui encarnados vivemos para reclamar e a gente não é grato porque a gente não, nem sempre, na verdade, percebemos diretamente a atuação da espiritualidade amiga em nosso favor. Se a gente tivesse uma mínima percepção, nós seríamos tão gratos. E claro que eles falam aqui que eles não fazem isso esperando reconhecimento, porque se fosse esperar reconhecimento, primeiro que não viria, segundo que não seria o auxílio genuíno, né? O auxílio verdadeiro, despretensioso mesmo, ajudar por ajudar. E aí, na verdade, ajudar por ajudar, no sentido de ajudar por amor aos irmãos encarnados. E ele diz: raramente, por que, que o grupo deles atua com os doentes moribundos? O que, que tem para ser aproveitado nesse momento? Ele diz: raramente, os companheiros encarnados, quando estão em excelentes condições físicas, não compreendem as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. A gente realmente não consegue entender o que se passa dentro do coração de alguém que está ali numa doença incurável, numa doença terminal, e eles, do ponto de vista espiritual, sabem que é um momento excelente para se ter o coração trabalhado. E ele diz: nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nestas circunstâncias de quase morte, depois de largos anos de atividades inúteis. Então você tenta por anos, por décadas, colocar alguma coisa na cabeça de determinados encarnados e só consegue quando eles estão próximos a desencarnar. Porque ele diz, voltando para o Francisco, no leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe brechas abençoadas por onde penetra infinita luz. E a dor vai assim, derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Nesse momento, lições admiráveis felicitam a criatura que percebe finalmente a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e de sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aí, finalmente, os princípios espirituais que os nossos orientadores, nossos mentores tentam tanto colocar na nossa cabeça, finalmente penetram o nosso coração quando a gente está nessas situações extremas, e por isso o grupo do Francisco é explicitamente destinado a trabalhar nesse aspecto. E aí o Francisco até comenta: você nunca observou a paciência inesperada de alguns doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. E o próprio André lembra de quanto ele já viu isso em sua atuação como médico e conclui: a bondade divina é infinita em todos os lugares. Há sempre, em todos os lugares, generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Que esse capítulo sirva de muita motivação para a gente, cultivando esperança nos nossos corações, de amparo constante. Basta que a gente abra as brechas. Precisamos esperar estarmos ali na beirada da morte para abrir o nosso coração e deixar entrar tudo que a espiritualidade quer intuir para nós? Ou já dá para fazer isso agora? Até a próxima semana, quando então nós acompanharemos a palestra que o Alexandre vai destinar aos encarnados desprendidos do corpo no sono. Abraço.